profissionais muitas vezes estão muito envolvidos. Nós, na semana passada, viram a questão dos centros de referência. As pessoas gostam muito, por vezes, dos centros de referência, grandes highlights, mas o dia-a-dia dos trabalhadores, enfim, dos profissionais de saúde, na prática, na sua forma de estar, de trabalhar, de organizar, é importante este conjunto básico de recomendações. Portanto, eu diria que a primeira coisa é focar que esta é uma área extremamente crítica para a prestação de cuidados de saúde. É pressionar as instituições, estamos a falar dos conselhos de administração, das direções de serviço, de modo a que lhe possam dar os meios e que possam dar a capacidade para que os profissionais no terreno mudem as práticas e desta forma reduzam as infecções, prevenindo a sua ocorrência. Há uma parte que passa por organização, e acho que aqui é fundamental, como viram, e uma parte por recomendações. É necessário, em algumas das áreas, mudar a forma como os profissionais de saúde atuam, e isso está mais que provado que no final irá reduzir os resultados das infecções. Por vezes essas infecções só são chamadas à atenção, são recordadas quando nós temos surtos. Há pouco tempo tivemos um surto de Klebsiella numa unidade hospitalar, e é aí que depois, por vezes, se verifica a gravidade destas ocorrências. O que nós queremos é realmente que esta questão seja debatida, seja aprofundada durante todo o ano. Eu diria que a primeira questão é alerta, mecanismos de alerta, portanto, formas de identificar precocemente essas infecções. Naturalmente que a questão do uso criterioso dos antibióticos e quais aqueles que devem ser usados de forma prioritária nessas infecções também é fundamental para prevenir a ocorrência dessas infecções. Há, naturalmente, que trabalham em termos de formação dos próprios médicos, no sentido de evitar alguns antibióticos, utilizá-los só em alturas mais diferenciadas, com micro-organismos que estejam mais resistentes, de modo a poupá-los, acima de tudo, para quando é necessário. Isso é um sim, avançam seguramente. Nós precisaríamos, para fazer isso, precisaríamos de indicadores claros, de modo a percebermos se os hospitais estão a melhorar ou não nesta área. Daí que este despacho implica que até junho deste ano esses indicadores e essa informação possa ser disponibilizada. Nós, no segundo semestre do ano, iremos monitorizá-la e, a partir daí, iremos colocar objetivos para que, no contrato de programa para 2017, já sejam possíveis de ser implementados e, em função de serem atingidos ou não, poderão não ser ressarcidos os hospitais de forma a premiar as boas práticas. À medida que as infecções vão acontecendo, vão sendo diagnosticadas e notificadas, nós vamos tendo resultados e cálculos de taxas de infecção numa perspectiva de estudos de incidência, mas essas são só algumas infecções, que são aquelas que são as principais e que está demonstrado que devem ser monitorizadas em permanência, porque nem todas são, e essa monitorização de todas as infecções é feita através de estudos de prevalência, como eu disse, que o último foi em 2012 e o próximo será em 2017. A pressão sobre as infecções, como foi dito na reunião, sobre o crescimento de infecções, é uma tendência que deriva do tipo de cuidados de saúde que nós prestamos, que é cada vez mais invasivo, cada vez tratamos pessoas em situações mais difíceis, cada vez as terapêuticas têm que ser mais agressivas, entre aspas, para ultrapassarem as doenças que existem. Criamos estados de imunodepressão, por vezes de supressão imunológica completa nos doentes. Temos maiores que outros países e é isso que temos estado a fazer, no sentido de reconhecemos o problema, de facto existe esse problema, e temos estado a tentar implementar, desde há muitos anos, que no nosso país se trabalha em controle de infecção, e temos estado a implementar medidas que tentem tornear esse assunto, partindo de facto de uma situação complicada, e que tem que ver com muitos aspectos estruturais, aspectos processuais. É uma situação, a causa das infecções é uma causa multifatorial, é provocada por muitos aspectos. Sim, o despacho que em 2013 instituiu este programa, portanto de prevenção e controle das infecções e de resistência aos antimicrobianos, previa que para termos resultados nesta área era necessário dotar as estruturas locais de alguns meios de atuação, nomeadamente dotá-la de pessoas que trabalham nesta área, enfermeiros, médicos, outro tipo de profissionais, porque sem esse tipo de trabalho não é possível ter resultados. E, portanto, dado que o despacho previa a existência dessas condições e a dotação das estruturas locais dessas condições, passaram já alguns anos sob 2013 e, portanto, a nossa ideia, e dado que o que se prevê no despacho já são condições minimamente aceitáveis para que se desenvolva um trabalho positivo nesta área, o que nós pretendemos agora é tentar perceber a nível nacional o que é que está, se de facto essas condições estão a ser dadas às estruturas do controle de
de infecção e da resistência aos antimicrobianos, ou se em algumas realidades ainda não foram dadas essas condições e, portanto, esse facto está a condicionar os resultados. A campanha das precauções básicas já é um bom exemplo disso. Nós temos feito auditorias, nós temos promovido a realização de auditorias, que são os profissionais no terreno que as promovem, no sentido de tentar perceber quais são os processos que estão a ser cumpridos, quais são as estruturas que existem e não existem, e com base nesses resultados, como viram aí nos gráficos que eu apresentei, vamos tentar identificar aspectos que estão a ser menos conseguidos e intervir a esse nível para conseguir uma realização mais eficaz em todos esses processos. Sim, mais de um terço das infecções podem ser prevenidas, não sabemos exatamente quantas, ninguém sabe a nível mundial, mas mais de um terço, de acordo com o que existe, que a ciência nos permite afirmar, podem ser prevenidas. E consideramos que os incentivos financeiros são um instrumento importante para que as medidas sejam tomadas, porque sabemos que é o tipo de incentivo que pode mobilizar boas vontades em pessoas que não estejam ainda completamente cientes da importância deste tipo de problema. E, portanto, através do incentivo financeiro, poderemos conseguir que as instituições cumpram de uma forma mais cabal todas as recomendações de boas práticas nesta área. Porque a distinção que temos que fazer, e é muito importante, é entre se a pessoa faleceu com a infecção ou se faleceu por causa da infecção. E são coisas que exigem, são determinações que exigem estudos estatísticos muito avançados e é muito difícil, em uma escala mundial, estabelecer esta diferença. No entanto, o estudo que foi feito quando da apresentação do relatório deste tipo do ano passado aponta para números, como eu ali mostrei, que de facto penso que poderá haver algum viés para cima, mas que seguramente poderão alcançar alguns milhares a nível nacional. E por ano. 4.500 foi o que, exatamente. Mas admite-se, aqueles doentes foram não, é um número por cima. Portanto, foram os doentes que faleceram e que tinham infecções associadas aos cuidados de saúde. Alguns desses faleceram por causa da infecção, no decurso da infecção. Isto quer dizer que se não tivessem tido essa infecção, não teriam falecido. Outros faleceram com a infecção, ou seja, faleceram por outra doença que já tinham, mas à qual se associou a infecção associada aos cuidados de saúde. Aumentar, não é? Tem vindo gradualmente a aumentar. Gradualmente é um problema que tem vindo a aumentar. Tende a aumentar se nós não trabalharmos bem e se não houver uma mobilização de esforços e de recursos para que isso não aconteça. E é um valor